E nos próximos 12 meses, Brasil e México vão se debruçar sobre a proposta de ampliação dos acordos vigentes de comércio exterior e investimentos recíprocos. O documento, dando aí esse passo inicial desse trabalho, foi assinado essa semana durante a reunião do vice-presidente Geraldo Alckmin e a presidente do México. A Ingrid Voit já está aqui com a gente. Ingrid, fala pra gente, essa cooperação bilateral, né? Ela acaba sendo também uma estratégia desses países contra o tarifaço? Boa noite. Boa noite, Juliana, e também a todos que nos acompanham. Exatamente, vem aí na esteira, de ações do Brasil de aumentar relações com outros países, diminuir a relação que tem com os Estados Unidos e aumentar com outros. Então, aproveita uma relação que já mantinha com o México e agora vem a tentativa aí de ampliação, firmando essa ampliação, inclusive através de comprometimentos a se aumentar os investimentos recíprocos e também ampliando, atualizando acordos que datam de 2002. Então, já é uma relação que o Brasil tem construída com o México e que agora então vem para ser aprimorada e estreitada. Em relação a isso, é importante a gente frisar aqui, porque teve alguma discussão, principalmente nas redes sociais, sobre se firmar com o México um acordo parecido com o do Mercosul, que a gente tem aqui na América do Sul, mas não, são coisas diferentes. No Mercosul a gente tem acordo firmado de união aduaneira, então é algo muito maior, de livre comércio, então não é a mesma coisa que se propõe agora com o México. Inclusive essa é a fala do Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente e também ministro do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços. Ele explicou sobre isso para tirar essa confusão, falar que o que a gente trabalha aqui em relação a essa relação com o México é para atualizar e ampliar o acordo de comércio exterior, não é um acordo de livre comércio com todas as especificações que isso impacta. E foi considerado por pessoas especialistas no assunto em comércio exterior, em relações internacionais, que essa relação com o México é interessante, é uma estratégia interessante fazer isso agora, porque o Brasil e o México são as duas maiores economias da América Latina, então a gente tem esse status enquanto países e também tem uma corrente de comércio entre os dois países que passa dos 13 bilhões de reais. De dólares, aliás, isso em 2024. Só no ano passado, mais de 13 bilhões de dólares de relação comercial, então a gente tem em relação a esses dois países. Além disso, também é interessante porque, anotando aqui alguns dados em relação ao Brasil e o México é o segundo maior comprador da nossa carne, da carne brasileira. Então é interessante aumentar a relação comercial com um país como esse e também é o sexto destino das exportações brasileiras no mundo. Para aqui chancelar tudo isso que eu estou falando, a gente tem a fala também de um especialista, é o professor de Economia Internacional João Gabriel de Araújo, que explica um pouco sobre isso, sobre essa intenção de aproximação. Vou deixar o professor explicar. Esse acordo ele visa ampliar a produtividade de ambos os países, as relações comerciais internacionais, o que geram como consequência e como benefício para ambos os países o aumento de emprego e também de recursos para ambos. Essas medidas não devem necessariamente ficar apenas entre esses dois países, mas deve haver por parte do governo brasileiro uma ampliação para os países da América Latina que tenham interesse de negociar e de ampliar o seu comércio exterior. Para ambos os países, Brasil e México, isso deve ser tratado como uma alternativa ao que vem sendo imposto para ambos com relação ao tarifaço aplicado pelo Trump. Exatamente, então o professor cita também aí o tarifaço, fala sobre essa questão estratégica que o Brasil toma, que o Brasil assume agora estreitando essa relação com o México, e a gente tem ainda informações sobre algumas informações sobre o que o México pede do Brasil e o que o Brasil recebe de volta do México. Por exemplo,
O governo brasileiro solicitou a continuidade de incentivos no México de combate à inflação e também de combate à escassez, para que pessoas passem menos fome, para que a fome seja erradicada por lá. Então tem essa contrapartida, esse pedido do Brasil como um exemplo, né, de ações que o México deve adotar. E um exemplo do que o México pediu para o Brasil é uma exigência de rastreabilidade individual em produtos do agro. É algo que a gente vai ter que fazer uma adaptação, mas que, segundo a fala do nosso vice-presidente, do Geraldo Alckmin, é algo que pode sim ser feito, pode ser atendido, é uma exigência que vai sim ter resposta, vai ser respondida, mas ele pediu aí esse tempo para que o nosso país se adapte em relação a isso. A previsão é de que rodadas de negociações se estendam até julho de 2026, não só sobre esse aspecto específico dos pedidos que a gente tem que atender, mas de uma forma geral sobre os acordos que foram firmados e que foram atualizados nessas últimas tratativas. Eu volto, Juliana, com você ao estúdio.